Terceiro bloco do programa Roda Viva Pernambuco. Hoje o nosso convidado é o advogado Bruno Batista, presidente da OAB, a Seccional Pernambuco. Você nos acompanhando aí pelos vários canais de comunicação, pela internet, muita gente já mandando mensagem. Você acompanha a gente pelo Instagram oficial, o meu Instagram, né? Você vai lá, Aldo Vilela. No Facebook você vai na fanpage lá e na TV aberta, canal 22, para o interior, canal 31 e canal 25. E na TV por assinatura, NET é o canal 15, Sky o canal 322. Bom, fizemos já a primeira rodada, né, com todos os nossos colegas. O Jário quer perguntar? Eu tenho pergunta. Antes de você perguntar, vai lá. Talvez para complemento, né, da sua pergunta. O senhor falou nessa questão do judiciário, respondendo até ao doutor Cristiano Pimentel. A impressão que a gente tem é que ainda existe aquele juiz que trata mal o advogado. Que o advogado tem ficado do lado de fora da sala, que o advogado não é recebido como deveria ser, que o juiz recebe a hora que quer. Enfim, tem juiz que não pensa que é Deus, que ele tem certeza. Isso de fato acontece ou é coisa do passado? Infelizmente ainda é realidade, Aldo. A previsão legal é da inexistência de hierarquia entre magistrado, membro do Ministério Público e advogado. Essa previsão legal é muito importante e, além disso, a própria lei estabelece as prerrogativas da advocacia. As prerrogativas da advocacia não são privilégios. A prerrogativa da advocacia, na verdade, é uma garantia à própria sociedade de que seu advogado é independente, que vai atuar com destemor, com independência. Uma delas é essa, como você muito bem falou, de ser recebido pelo magistrado a qualquer hora, a qualquer momento, né, respeitando, claro, a ordem de chegada, né, mas é algo que, infelizmente, ainda acontece. Mas isso é com o juiz mais antigo, eu diria, ou não? Ou os juízes jovens, eles são também metidos a cavalo do cão? Não, o que vem acontecendo, a gente está acompanhando a magistratura cada vez mais adaptada a esse meio, ao WhatsApp, na verdade, né? Exato. A esse tipo de convivência, postura, né? A essa postura de saber que o advogado é colaborador da justiça, é uma pessoa que está ali para ajudar na prestação jurisdicional, não é um inimigo, não é uma pessoa que está atrapalhando. Pelo contrário, é um colaborador. E muitas vezes a participação de um advogado, um esclarecimento verbal, de despachar, ajuda o magistrado no julgamento da demanda. Então eu vejo hoje grande parte dos magistrados, principalmente esses mais novos, tendo essa consciência e atendendo o melhor advogado. Mas ainda há resquícios autoritários. Ainda há. Isso depende muito também da personalidade. Nós não temos também como controlar, nem nós, nem o Poder Judiciário, a personalidade ou até a educação doméstica das pessoas, né? Perfeito. Jário, eu interrompi. Depois a gente pode abrir geral. Quem quiser perguntar, levanta o dedo. Pois bem, Aldo, a gente tocou aqui, levantou o seu assunto de Brumadinho, né? E só esclarecer, como serviço de utilidade pública também, circulou uma fake news aí. É verdade. Dizendo que a OAB estava expulsando advogados que defendiam de graça, gratuitamente, as pessoas que teriam sido prejudicadas com a tragédia lá de Minas Gerais. Então, isso aí não acontece, né, doutor Bruno? Só para esclarecer a população. Verdade. E, em segundo lugar, lembrar que a OAB Nacional está cobrando dos órgãos de fiscalização ambiental, essa efetiva fiscalização em loco, nas barragens. E se aqui em Pernambuco haveria condições da Seccional Pernambuco se posicionar também e cobrar dos órgãos fiscalizadores do meio ambiente esse tipo de ação? Perfeito, Jário. Na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, nós enviamos ofício a todos os órgãos de regulação aqui de Pernambuco, questionando sobre a situação das barragens pernambucanas. Houve até uma notícia que foi publicada em alguns órgãos de imprensa, dizendo que, inclusive, nós temos uma barragem aqui, que é de Jucazinho, e está numa situação perigosa. Então, nós, preocupados com isso, nesse nosso papel também de representantes também da sociedade, apresentamos esse ofício aos órgãos reguladores, estamos aguardando a resposta, porque a OAB tem esse papel. Com relação ao Brumadinho, é muito importante, eu acho que, ultimamente, uma das grandes vítimas das fake news tem sido a OAB. Né? Divulgaram recentemente que a OAB tinha dado a carteira da OAB para um deputado, daqui de Pernambuco, inclusive, Túlio Gadelha, mesmo ele não tendo sido aprovado exame de ordem, para ajudar a fiscalizar. Fake news total, absoluta. A OAB não dá a carteira da OAB para ninguém que não seja aprovado no exame de ordem, que é fundamental, que é muito importante. Brumadinho, a mesma coisa, disseram, não sei o quê, cadê a OAB? A OAB estava lá, a Comissão de Meio Ambiente estava lá, inclusive ajudando na
na fiscalização, né, da Eu já barragem. pensei que o deputado Túlio Gadelha teria licença artística também. Ó. Essa questão de Mas, fake news. a propósito- Ângelo, depois Almir, depois A Marvel. propósito de barragens, e essa não é a minha pergunta, mas é apenas um leve comentário, já que você está incluindo esse tema, né, na visão global de fiscalização sugerido pela OAB. Há uma barragem em Carpim, né, que foi construída lá pela década de 80 ou 70, uma coisa assim, pelo então presidente Geisel. Essa barragem ela foi construída, as comportas delas funcionam com motores elétricos. E ela é responsável por uma eventual cheia daquelas inundações comuns na década de 60, 70. Ela foi idealizada para evitar inundações no Recife. Ela regula o fluxo da bacia do Capibaribe em caso de emergência. Alguém tem dúvida que esse motor está funcionando? É verdade. Senão, É o negócio verdade. já tinha ruim. Isso é apenas uma observação. Mas a minha pergunta seria, pela sua experiência na área, se o projeto de reforma da Previdência poderá traz algum reforço jurídico para o sistema previdenciário. Eu acho, Ângelo, que é importantíssimo realmente uma reforma hoje é indispensável. Isso acho que é comum já, todos, acho que dificilmente há alguma pessoa que seja contra a reforma da Previdência. Almir, que também é especialista na área, Marcos, que atua na área também, eu acho que pode até corroborar isso. Eu milito nessa área também desde que iniciei na advocacia. O que eu acho que é importante é que essa reforma vise, em primeiro lugar, acabar com privilégios e proteger aquele que realmente precisa de proteção, que é o mais pobre. A Previdência, hoje, nós não temos uma realidade como nós tínhamos anos atrás, de 20, 30 pessoas contribuindo para um inativo. Hoje, essa realidade cada vez se aproxima mais do número de ativos e inativos. Então, a Previdência ela tem que proteger e dar o básico, principalmente, para aquele que mais precisa, para o pobre. E a reforma da Previdência é importante para isso, para que a gente tem um sistema de Previdência dos anos 80, anos 90, que sofreu algumas pequenas reformas, mas precisamos adaptar para esse mundo atual em que nós vivemos. Pois não. Você acredita que os... Está perguntando demais. Não, só uma vez agora. Você acredita que os privilégios possam ser suprimidos nessa reforma? Totalmente suprimidos, sendo muito realista, acredito que não. Mas eu acho que pode haver pelo menos uma diminuição, uma aproximação do sistema público do sistema privado. Essa é uma tendência, deve acontecer. Cada vez mais a gente fazer, claro, respeitando uma regra de transição, porque é muito difícil você mudar a regra do jogo enquanto ele está sendo jogado. Respeitando a regra de transição, direito adquirido, então, nem se fala. Mas a gente cada vez mais aproximando o sistema público do sistema privado. Porque realmente as maiores distorções estão no sistema público, estão no sistema dos militares, estão no sistema dos servidores públicos civis, né? Então, cada vez que a gente aproximar esses dois, eu acho que a gente vai estar fazendo justiça previdenciária com isso. Almir. Presidente Bruno, a OAB costuma cobrar a transparência dos demais órgãos, do Ministério Público, do Judiciário, do TCE. E para cobrar a gente tem que dar o exemplo muitas vezes. Antes de vir para cá hoje eu acessei o portal da transparência da OAB Pernambuco e fiquei surpreso com a escassez de inúmeros números que eu julgo relevante para quem está em casa conseguir entender como é que funciona a estrutura da OAB. Qual a tua visão sobre essa questão? A título de exemplo, se eu quiser saber o salário de um procurador de justiça, eu vou lá no portal da transparência do Ministério Público e eu vou conseguir localizar. Se eu quero saber quanto ganha um juiz federal, um juiz estadual, eu vou no site dele e vou conseguir encontrar essa informação. Na OAB Pernambuco, não. Eu sei que o presidente não recebe subsídio, não recebe salário, não recebe absolutamente nada. Mas há uma folha de pagamento gigantesca, de 250, 300 mil reais mês. Você acha relevante trazer essas informações a conhecimento da população de uma forma geral e da classe que você representa? E outra questão, só pegando a questão da reforma da Previdência, se você teria alguma proposta na tua cabeça que você pensa, imagina, que pode ser o ideal para corrigir as distorções que a gente tem ainda no nosso modelo previdenciário. Pois não, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que é muito importante, a gente tem que realmente dar um exemplo de transparência. A gente está num processo de evolução, já foi implantado o portal de transparência que você conferiu hoje esse portal. Acho que ele deve evoluir bastante, a gente está com 35 dias de gestão. Acredito que ainda nesse primeiro semestre nós vamos ter já um novo portal de transparência concluído, com muito mais informações, principalmente para o advogado. Como eu disse anteriormente, é para o advogado que nós temos que dar satisfação dos recursos que são geridos pela OAB. Porque somente quem financia a OAB são os advogados.
Então, os advogados têm que ter acesso a isso daí, cada vez mais, com maior detalhamento, cada vez mais. É importante, você se referiu, por exemplo, à folha de pagamento. Muitos advogados não sabem. A OAB tem 180 funcionários espalhados pelo estado todo. Nós temos 25 subseccionais pelo estado, ou seja, nós temos 26 sedes, além da sede da OAB Quem Pernambuco. mantém todas as subsedes é a central, é? Tudo vem da seccional. Na verdade, a seccional recebe os recursos, repassa para o Conselho Repassa. Federal, CAAP, ESA e FIDA, e também mantém todas as subseccionais É com esses subseccional recursos. de Garanhuns, de Petrolina, Isso, tudo isso. quem mantém é... Quem mantém, paga o aluguel, paga energia, dá um duodécimo para que eles possam ter também uma autonomia Local. nas suas despesas locais. Perfeito. Mas tudo isso é mantido com os recursos da anuidade. Então, esses 250 mil, por exemplo, da folha de pagamento, são 180 funcionários que a OAB mantém nas salas de advogados. Nós temos nos fóruns do Estado, são mais de 100, nós temos uma sala dos advogados mantida pela OAB. Impressora, computador, scanner, né, a água, o cafezinho, uma mesa, cadeira, mantida pela OAB. Então, são esses serviços, são com esses recursos que nós mantemos esse tipo de serviço. Então, como você falou, e aí é muito importante ressaltar, nós que estamos na OAB, eu, a diretoria, Ingrid, Ana Luísa, Fred, Ivo, os conselheiros, ninguém recebe absolutamente nada, absolutamente. Muitas vezes é o contrário, pagamos viagem do próprio bolso, pagamos despesas do próprio bolso. Aí muita gente pergunta, às vezes a gente até conversa sobre isso, por quê? Eu vejo duas razões principais, na verdade. No meu caso pessoal, gratidão. Eu sou um advogado que começou absolutamente do nada, do zero, sem nenhum parente advogado, não tenho até hoje. Tudo que eu tenho, devo à advocacia. Tenho a obrigação de retribuir a ela. E estou tentando retribuir exercendo essa função, que é uma função honorífica, não remunerada, que você que é da área sabe, não gera nenhum cliente para mim, pela área previdenciária, não traz nenhum cliente, mas eu acho que eu estou servindo a minha classe, servindo a sociedade. E, por outro lado, também, melhorando a advocacia, melhorando a sociedade, eu estou melhorando a minha vida, estou melhorando a vida dos meus filhos, dos meus netos. Então, eu acho que isso é principalmente o que me motiva. Para a reforma da Previdência, eu acho difícil a gente ter um modelo pronto, pré-concebido. Eu acho muito difícil um sistema como o sistema de capitalização que nós temos no Chile dar certo no Brasil. No Brasil não há a cultura previdenciária, não há a cultura da poupança, não há a cultura ainda de você planejar a sua velhice. Então, um sistema como esse, que é o que vem se falando aí das propostas do governo, da implantação desse sistema de poupança individual, eu acho que não funcionaria no Brasil de hoje, com essa cultura que nós temos. Eu acho que tem que haver um sistema que realmente, aos poucos, vá equilibrando os dois sistemas, o sistema público e o sistema privado, que eles possam se aproximando para que tenham regras comuns. Daqui a alguns anos, tenham regras comuns. Mas é importante, como eu falei para Ângelo, que não tenha realmente surpresa. Eu acho que aí é muito importante a discussão para que ninguém seja surpreendido, para que a pessoa que estiver faltando 5, 4 anos para se aposentar não seja surpreendido com a mudança da regra do jogo que mude o seu planejamento de vida todo. Né? Marcos quer perguntar, depois o doutor Miavel, Cristiano. Bruno, eu quero fazer Depois, uma pergunta de trabalho, agora uma coisa ampla que eu acho que interessa a todos nós aqui, principalmente ao telespectador. A OAB eu considero como uma guardiã também da Constituição, né? O direito de ir e vir, o direito assegurado ao trabalho, isso tudo está na Constituição, né? O crime contra a organização do trabalho também tem previsão legal. O que é que a OAB pode, vamos dizer assim, provocar, né, de combate a essas interrupções que nós temos? Vamos falar de Recife especificamente. Eu sempre comento assim, 3 pessoas e uma garrafa de querosene e um pneu velho para um Agamenon Magalhães às 7 horas da manhã. Isso aí, o médico não chega no hospital para fazer a cirurgia dele, aquele reclamante que está indo lá para a Justiça do Trabalho, que espera 1 ano pela audiência, é arquivado o processo e por aí vai. Ou seja, é uma catástrofe. Uma ambulância que vem não passa e a gente não vê uma solução disso. Hoje mesmo, minha equipe teve uma audiência em Ipojuca às 9h30 da manhã. Teve que sair daqui de 5 horas da manhã. Por quê? Porque é completamente imprevisível você olhar no seu navegador lá escolhido e você acreditar que naquele período, naquele tempo, você vai conseguir chegar lá. Porque para ter uma interrupção é assim, é como se ligar e desligar o interruptor. É essa a pergunta. Eu acho que isso tem que ser resolvido na nossa cidade, principalmente. É uma boa pergunta, Marcos. Assim, eu acredito que não há direito absoluto
nada. Né? Você não tem um direito absoluto onde você possa prejudicar, inclusive, a vida de outras pessoas. O direito de greve é um direito assegurado constitucionalmente, tem que ser mantido, tem que ser... E a greve deve ser exercida nos termos previstos na lei. Paralisação, protesto, é importante, é válido? É, mas eu acho que até isso deve haver uma regulamentação, deve haver uma regulação. Não é separando, né, totalmente uma avenida como a Avenida Magalhães, como você citou, né, que por conta disso o pleito venha a ser atendido. Eu acho que é importante haver uma regulação disso daí para que o direito venha a ser exercido, não haja realmente restrição do direito, mas também sem prejudicar a vida alheia, porque, como você falou, doentes precisam chegar aos hospitais, crianças precisam chegar nas escolas, pessoas têm que chegar ao seu trabalho para produzir, então é importante garantir o direito, mas garantir também o direito dos demais. O seu direito termina quando começa o do outro, né? Essa coisa, essa esculhambação, ela é muito brasileira. Todo lugar sério do mundo, você, para fazer qualquer protesto, tem que avisar com antecedência o percurso que vai fazer. Geralmente são finais de semana para não atrapalhar a vida dos outros. Mas se tratando de esculhambação, tudo é aqui no Brasil. E aqui no Recife é a capital da esculhambação, né, com relação a isso. Doutor Maviael, depois doutor Cristiano. Eu queria perguntar ao nosso entrevistado qual o ponto de vista dele quanto ao quinto constitucional. Se até visando uma maior profissionalização dos tribunais superiores, não era interessante que a figura do quinto fosse extinta. Eu queria que o senhor falasse para nós sobre isso e também, aproveitando o gancho de Ângelo e de Almir, a questão da Previdência, se nessa reforma não se mistura tanto Previdência com assistência, não é? E aí se faz um bolão para cada vez mais gerar recursos para o pagamento de juros ao dito senhor mercado. Ótimas perguntas, na verdade, Maviel. Eu agradeço ambas na realidade. Primeiro, também, mais uma vez, de trás para frente, com relação à Previdência e Assistência. Muitas vezes, quando se divulga o déficit da Previdência, se divulga de forma equivocada. Se inflam os números até para que haja uma pressão social pela reforma da Previdência. Se confunde muito, porque, por exemplo, a aposentadoria rural, em si, hoje, ela é assistencial, porque não há uma contraprestação do trabalhador rural. A aposentadoria rural ela é paga de forma graciosa, não mediante a contribuição. Então, quando se mistura isso com a Previdência, né, realmente está se cometendo um equívoco. Se o senhor me permite, eu digo que não é de forma graciosa, mas nós pagamos com a carga de impostos Tributária, que perfeito. recolhemos todo dia, não Perfeito. é? Isso aí é assistência social, que a famosa DRU entra em ação e tira uma montanha de recursos direcionada ao pagamento dos juros, não é? Que é quem maior consome os recursos arrecadados, né? Quando eu falo graciosa, na verdade, com relação ao segurado. Aquela pessoa que vai efetivamente receber o benefício é graciosa. Mas para a sociedade não tem nada de graça. Né? Tudo realmente termina sendo isso, a justiça social. É isso que nós defendemos que haja, né? Que aqueles que mais recebem possam também manter de forma assistencial, né, aqueles que não têm condições mínimas de sobrevivência. Isso é fundamental que tenha, eu acho importantíssimo que tenha. Mas é errado misturar isso na reforma da Previdência. Eu acho que isso é equívoco misturar, porque assistência é importante e deve ser feita. Mas Previdência é outra coisa. Previdência é quando nós contribuímos para receber a nossa contraprestação. Então isso realmente é um equívoco e isso é feito, eu acredito também, de forma proposital, estimulado principalmente pelos grandes interessados, que são as grandes instituições financeiras, bancos, por exemplo, que têm um interesse. Quando no governo Temer ainda se falou em reforma da Previdência, houve um aumento estúpido na procura por planos de previdência privada. Então, o grande interessado em todo o terrorismo que foi criado pela reforma da Previdência são essas instituições financeiras. Então, isso realmente, essa discussão tem que ser séria e se separando o joio do trigo, separando o que efetivamente, o que na realidade tem de fato de previdência e o que é assistência, que eu sou a favor realmente de ser mantido. Porque eu acho que, de fato, né, nós temos que discutir a questão da idade mínima, porque a população vem envelhecendo, não é, cada vez mais, e isso repercute, não é, com a qualidade de vida. Você consegue ter 70 anos e ter uma boa saúde e muitas vezes exercer uma profissão, não é? Isso em outras não. Em outras não. Eu acho que a grande questão, Maviel, eu acho que há um equívoco com relação a se passar uma régua precisa com relação a todos. Tenho certeza que qualquer um de nós aqui
vai trabalhar de forma absolutamente produtiva até os 80, 75, 80, 85 anos. Até pelo tipo de atividade que nós exercemos. Verdade. Mas exigir de um trabalhador rural, de um cortador de cana, que trabalhe, por exemplo, até os 65 anos, eu acho hoje um equívoco. Porque se nós pegarmos, quem tem essa experiência, você certamente tem na sua atuação no Ministério Público, a gente olhar uma pessoa, um trabalhador no corte de cana, que tenha 40 anos de idade, ele parece ter 60. Um de 60 parece ter 80. Na verdade, quando ele não morreu, já por conta da atividade que ele exerce. Estou dando exemplo de cortador de cana, mas isso se vale para várias atividades. Também, né? As características regionais, né? Você não Marco? A questão de Alagoas é uma, né, Mavel? A questão do Maranhão a expectativa outra, de vida, ela é variável, Aldo, não somente se você pegar por estado, mas localmente. Se você pegar a expectativa de vida do bairro de Casa Forte, é uma, do Coque, é 40 anos de idade. É terrível. A gente volta a 1900. Né? Quinto constitucional. Vamos para o quinto constitucional. Agora. Acho o quinto constitucional importantíssimo, na verdade, com uma possibilidade de oxigenação, de participação, trazendo visões diferentes. Eu acho que isso, na verdade, até contribui, o Ministério Público trazer a sua contribuição, sua visão, né, para a magistratura, a advocacia também ingressar na magistratura, trazendo uma visão nova, uma visão de quem está do outro lado do balcão, ou quem está ao lado, de quem atua. Eu acho que o quinto é importante. Acho que precisamos evoluir com relação às formas de indicação. Eu acho que a indicação, por exemplo, pelo Executivo, que nós fazemos lista sextupla, que é transformada em tríplice e depois o Executivo nomeia um. Eu acho que isso precisa evoluir para passar para ser de um formato diferente. Esse quinto não facilita o lobby, que muitas vezes as pessoas têm uma estrutura de escritório milionária e abandonam uma carreira milionária na advocacia para receber um salário, não é? E será que isso, não representa de outra forma apenas uma mudança de defesa de interesses? Eu discordo, Mavel. Eu acredito que o quinto, por exemplo, quem tem bancas que funcionam bem estabelecidas, que desejam ir pelo quinto constitucional, ocupar a função da magistratura, é porque já se realizaram financeiramente, já se realizaram profissionalmente como advogados e desejam dar sua contribuição ao judiciário enquanto julgadores. E aí já tem um patrimônio, já tem uma poupança que possa, inclusive, manter um padrão de vida, se ele tinha um padrão de vida superior ao que teria com a remuneração como desembargador ou ministro, poderá manter esse padrão de vida. Ou então até por conta da estabilidade que a carreira dá. A advocacia é instável, a advocacia é preciso matar um leão por dia, enquanto com a carreira jurídica não é assim, dá uma estabilidade. Advogado, jornalista está matando o urso todo dia. Não é só leão não, né, Aldo? Não é só leão não. Doutor Cristiano, sua pergunta depois eu vou para Bruno, como já citado aqui lateralmente, a OAB tem uma participação política muito importante na ditadura militar com Sobral Pinto, no impeachment de Collor com Barbosa Lima Sobrinho, mas abordando um pouco o que aconteceu no impeachment de 2016, vejo que, apesar da OAB ter aprovado o impeachment por uma ampla maioria, a classe se dividiu um pouco, especialmente até a bancada pernambucana se dividiu quanto ao impeachment de Dilma. E junto com você, foi eleito um presidente nacional, Dr. Felipe Santa Cruz, figura muito combativa, mas muito identificado com pautas da esquerda. Ele é do grupo do deputado federal Vadir Damus, que já na presidência da OAB do Rio defendia realmente muito as pautas ditas progressistas. A minha pergunta é, não há um risco de partidarização da OAB? A classe se preocupou nessa última eleição com a OAB virar assim um instrumento de oposição ao governo Bolsonaro? E também, para aproveitar a pergunta sobre o presidente do Conselho Nacional, se você é a favor dessa ideia de eleição direta para presidente do Conselho Nacional, como foi a sua eleição direta? Perfeito, Cristiano, obrigado. Realmente, assim, o país está dividido. A gente tem uma divisão ideológica como nunca houve, na nossa história.
A OAB, na realidade, ela não pode ter partido político, a OAB não pode ter ideologia, o nosso partido político tem que ser a Constituição, a nossa ideologia tem que ser a proteção do Estado Democrático de Direito. Essa deve ser a OAB. E lhe digo até isso com duas seguranças. A primeira, por conhecer Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz é uma pessoa séria, é uma pessoa honrada e tenho certeza que ele cumprirá esse papel de presidente do Conselho Federal com destemor, com independência e sem com que qualquer tipo de ideologia possa influenciar na sua gestão. E segundo, digo até por experiência própria, a cadeira pesa, a cadeira traz uma responsabilidade imensa para quem a ocupa. E ser presidente do Conselho Federal da OAB é uma imensa responsabilidade e nós não podemos deixar, né, qualquer um que ocupe essa função, que a sua ideologia, ou que seu entendimento pessoal ou sua simpatia com o partido político possa influenciar qualquer tipo de decisão ou ação da OAB. E a grande vantagem aí da OAB é a sua pluralidade. Nós temos, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos 78 conselheiros estaduais. Cada um com sua ideologia, cada um com a sua ideia. Temos gente de direita, de esquerda, de centro. Temos advogados que estão iniciando com 5 anos. Temos advogados já com 40, 50 anos de advocacia. Então, essa pluralidade permite a gente ter realmente ideias diferentes que devem convergir no final, tão somente para a proteção do Estado Democrático de Direito, da Constituição e dos direitos humanos. Com relação à eleição direta, Cristiano, eu, a princípio até... Eu só não tenho nenhuma restrição com relação a isso. O que me preocupa, na verdade, seria aquelas pessoas, a influência de um poder econômico poderia ter numa eleição como essa. Numa eleição onde você teria que percorrer todo o país para fazer uma campanha para o Conselho Federal, uma eleição onde você tivesse que fazer campanha do Oiapoque ao Chuí, para uma função, inclusive, que não é remunerada, seria uma campanha de alto custo, onde a maior parte dos advogados não teriam, se não tivesse uma campanha, não teriam sequer conhecimento daquelas pessoas que estão participando. Então, isso me preocupa. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós fizemos, mesmo com chapa única, nós fizemos campanha, a campanha é bancada por nós. Sendo uma campanha de chapa única, não foi muito caro para cada um, mas nós fizemos questão de ir para o estado todo. Imagine uma campanha nacional, uma campanha onde é preciso ir em todos os rincones do país para apresentar seus projetos e seus programas. Antes do intervalo, quer um complemento? Só um complemento. Se você está preparado para ter embates políticos, por exemplo, porque um antecessor seu teve muitos embates com o nosso saudoso Guilherme Uchoa, não é? Então, essa função vai estar sendo desenvolvida aqui no estado de Pernambuco também, esses embates diretos com os poderes. Quem me conhece sabe que eu tenho um espírito conciliador, sou do diálogo, esse é meu perfil, né? Eu tento sempre resolver as coisas no diálogo, que eu acho que é o melhor caminho. Agora, quando realmente chegar num ponto onde houver, por exemplo, violação às prerrogativas da advocacia, onde houver desrespeito à democracia, qualquer tipo de retrocesso aos direitos humanos, teremos o presidente da Ordem aqui em Pernambuco também combativo, que não irá se calar em face de qualquer injustiça. Então, não venha com 2 quentes não, que o senhor vai fervendo. Né? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Hoje o advogado Bruno Batista, presidente da OAB, a seccional Pernambuco, é o nosso convidado. Um lembrete, nosso programa ele fica disponível depois nas redes sociais. É só você acessar o Facebook, o Instagram e o YouTube. Então é simples, você vai lá, procura Roda Viva Pernambuco, todos os programas são disponibilizados. E tem um link também, você acessa aldovilela.com.br. Rápido intervalo para a gente voltar com o último bloco do Roda Viva Pernambuco de hoje.